Porque é sempre uma coisa ou outra, quando não as duas juntas. Esquema ou atender a loucura petista, né, que campeia em Brasília. Então, estão torrando o nosso dinheiro para comprar os seus remedinhos. Aqui, agora... Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Carne, né? Enquanto isso, está lá o editorial da Gazeta do Povo mostrando o risco Lula. Não adianta desviar o foco, a culpa é do presidente. A desconfiança refletida no aumento do risco país não tem nada de gratuita, é mera reação às palavras e ações de Lula. Ações, o editorial da Gazeta está certo. Eu já falei isso também antes. A turma da Globo, a Miriam Leitão e companhia acham que são só palavras. Ah, o Lula podia parar de falar besteira. Não, todo mundo está vendo que é o que ele quer. E olha, o Campos Neto está de saída marcada. O Lula está falando que vai vir alguém para mudar a filosofia do Banco Central. O que vocês acham que isso significa na prática? A gente sabe muito bem, né? O resultado está aqui. Dólar disparando, já encostou, já bateu 5,60, né? E como é que reage um típico petista? O mercado não ficou nervoso nos 4 anos de governo Bolsonaro, mas está dando ataque de pelanca com Lula, querendo alimentar o povo. Sim, o mercado é nazista. Se um petista médio pensa dessa forma, com as 4 patas no chão, e essa gente está no poder, o que vocês acham que vai acontecer com a inflação? O mercado não é trouxa. O mercado não tem nada de nazista, mas o mercado tampouco é trouxa. O mercado é um processo dinâmico, de interação contínua, de inúmeros agentes muito bem pagos e preparados, cada um exercendo a sua pequena parcela de influência, de acordo com suas análises e avaliações, e a resultante disso é a variação dos preços. Olha o PT Brasil. Não está dando para andar de carro e muito menos viajar para Disney. Na corrida maluca do governo, quem pede é o povo. Quem chegará primeiro no valor de R$6 a gasolina ou o dólar? Envelheceu mal essa mensagem, né? Só que havia uma pandemia no governo Bolsonaro. E no governo Lula? Não existe. A pandemia chama-se o próprio PT, que é pior do que o vírus chinês, é a pior praga que existe. Socialismo corrupto. O resultado só podia ser esse. O Brasil é o 6º país com maior fuga de milionários. Ah, dane-se, vão embora, ninguém precisa de vocês. Diria o típico recalcado, ressentido, invejoso petista, que não entende como se cria riqueza. Aliás, o petista quer expropriar a riqueza dos outros. Mas depois falar, vai embora, você não é bem-vindo aqui. Né? Eu sou um que fechei as minhas 2 empresas que eu tinha no Brasil e os meus recursos estão congelados no banco. Eu não pude fazer remessa com um câmbio muito melhor, né? Porque o Alexandre de Moraes não deixou. Então meu dinheiro está derretendo em dólar. Eu que sabia que ia acontecer isso, não por ser profeta ou por ter bola de cristal, mas por entender que 2 mais 2 é igual a 4 e saber o que é o PT, ao contrário do Armínio Fraga, Helena Landau, Pécio Arida, Luiz Stuberg, Pedro Malan, João Amoedo e companhia, né? E claro, todos da Globo News. Me parece que as réguas de avaliação dos agentes do mercado financeiro são mais rigorosas em relação a um governo petista do que jamais foram em relação ao governo bolsonarista de Paulo Guedes. Essa Flávia Oliveira só fala bobagem. Só. Não entende nada de economia, consegue ser pior que a Miriam Leitão. Mas tem lá o espaço garantido dela em alguma cota, que deve ser lacração, esquerdista, woke, sei lá, né? Mas o mercado era muito duro. É muito duro com Lula. Com Bolsonaro era tchutchuca, né? Uhum. O Banco Central foi lá e tirou sarro do próprio governo, né? Ah, uma nova emoção. Oi, eu sou a vontade de gastar sem poder. O próprio Banco Central tirando sarro dos perdulários das cigarras irresponsáveis que estão no poder. E aí vem ele,
talvez um dos jornalistas mais preparados do Brasil quando o assunto é economia, Fábio Piperno. A Faria Lima continua especulando para o dólar disparar. É a turma que anda com saudade de uma quartelada por aqui. Piperno, que saudade que eu tô das falácias pipérnicas. Olha, eu tô fazendo umas pequenas reforminhas aqui na casa para vender, e o meu handman, que é um sujeito muito, muito gente boa e muito antenado, me acompanhava muito na Jovem Pan, no Pânico, acima de tudo, né? E ele veio falar comigo: ô, Rodrigo, você tem saudade lá da Jovem Pan? Eu falei: claro que não, cara, tu tinha que me pagar por insalubridade. Sem sacanagem, ele gostava das tretas, ele achava legal. Ele me colocava para debater com o Dirceuzinho, com a Amanda Klein, com o Piperno. Imagina eu passar minha tarde debatendo com um sujeito café com leite desses, com as suas falácias pipérnicas. O Piperno consegue ser melhor, ele é tão ruim falando de política e economia, que ele consegue ser melhor falando de esporte. Para, pelo amor de Deus, saudade. Adoro fazer minha live aqui com vocês, 10 mil pessoas quase ao vivo me assistindo, não preciso de Jovem Pan, fala sério, né? Agora, tô louco para fazer remessa, assim que o Alexandre de Moraes descongelar minhas contas, e meu filho tem certeza que ele tem uma caneta mágica que congela contas bancárias, porque foi assim que eu expliquei para ele, e cá entre nós, tá muito perto da verdade. Foi isso que aconteceu na prática. Meu parceiro de câmbio é a Fair USA. 30 anos de experiência do Adilson Góes nesse mercado. Vai lá na Boss Consta, na área de serviços, manda uma mensagem, o Góes vai te atender muito bem e vai trazer uma solução para sua pessoa física ou jurídica poder mandar o seu dinheirinho suado para longe das garras dos comunistas corruptos. Por falar nisso, emendas PIX. O governo Lula libera 7,7 bilhões de recursos sem transparência, driblando lei eleitoral e TCU. Vamos recordar, já que recordar é viver? O orçamento secreto é a excrescência da política brasileira. Não é sério. Se você quer fazer algo sério, não é secreto. Como envelheceu mal isso. Mas estamos diante de um psicopata mitomaníaco. Falar nisso, estão gastando uma fortuna. Pode ter corrupção no meio também, porque é sempre uma coisa ou outra, quando não as duas juntas. Esquema ou atender a loucura petista, né, que campeia em Brasília. Então, estão torrando o nosso dinheiro para comprar os seus remedinhos. Aqui, agora a gente já chama o Cláudio Humberto para trazer para a gente a notícia de que o governo Lula vai comprar uma série de medicamentos, inclusive tarja preta, para abastecer o posto médico da presidência. Cláudio Humberto, boa tarde para você. Explica para a gente a notícia de hoje. Olá, Regina, Andressa, muito boa tarde. Olha, essa notícia tem feito a delícia aqui dos políticos nesta terça-feira e também de jornalistas e tal, que é a notícia do vazamento da informação de que a Secretaria de Administração da Presidência da República fez uma compra muito estranha e até um tanto quanto exagerada de medicamentos controlados. Aqueles tarja preta mesmo, como você disse, Regina. E é impressionante, porque a lista de medicamentos chega a ser chocante. Parece mais compras de uma farmácia de hospício do que propriamente da Presidência da República. Bom, mas talvez sejam as mesmas coisas. Afinal de contas, aquilo é um hospício, né? Ou, claro, um presídio. Deveria ser um hospício ou presídio. O importante seria trancar todo mundo lá dentro e não deixá-los assumir o comando da nação. Onde foi que nós nos metemos? Graças aos isentões do MBL, os tucanos que fizeram L para salvar a democracia, a Rede Globo, a imprensa, graças a todos esses cúmplices. E tá lá, de novo, a política nas páginas da polícia. TCU aponta indícios de fraude em mega licitação da Secom. Quem poderia dizer, né? Que todos os escolhidos foram os companheiros petistas, que teve sacanagem, que teve esquema. É ou não é? Tá aqui o resumo da ópera do meu amigo Francisco Cardoso. Fábula sobre as últimas eleições no Brasil. A formiga com ódio e nojinho da cigarra votou no inseticida. Morreram todos, inclusive o grilo que votou nulo. Pelo menos a cigarra não foi eleita, disse a formiga antes de morrer. O amor venceu, ironizou o próprio inseticida.
Eles estão lá, todos de volta, os monstros do pântano se lambuzando uma vez mais no governo. De coincidência em coincidência, irmãos Batista avançam no setor elétrico sob Lula 3.0. O Wesley e Joesley Batista são onipresentes e onipotentes, pelo visto, lá em Brasília, principalmente quando o PT está no poder. Quando é Temer que está no poder, aí vaza áudio um dos irmãos conversando com o Temer de uma forma meio comprometedora para interromper a reforma previdenciária, né? Quem não entendeu ainda qual é a desses irmãos metralha? É ou não é? Nós temos os níveis de crime organizado, né? O amador, o profissional e o avançado, que o Lula não chegou nesse estágio ainda, que são os globalistas, alguns tucanos no Brasil representam o estágio mais avançado, né? Então não vamos esquecer também que se puxarem o tapete vermelho do Lula, quem fica no lugar, a princípio, é o Alckmin. O Alexandre de Moraes não é petista, foi filiado ao PSDB, trabalhou com Alckmin e foi indicado por Temer, e é aquele que vem cometendo mais crimes no STF. Então vamos lembrar disso, né? Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês, $6 por mês, e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos, inscreva-se, a inscrição é gratuita, já são 36 mil membros, e agora com o aplicativo em português. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.